Tudo o que você sabe sobre a Biblioteca de Alexandria é mentira. Não era apenas um santuário tranquilo de mármore e silêncio, mas uma fábrica úmida, caótica e manchada de tinta, repleta do cheiro de maresia e escribas frenéticos. Esqueça o incêndio por um momento. Vamos desvendar a dura realidade do maior centro intelectual da história. Poucos lugares na antiguidade carregaram um peso simbólico tão grande quanto a Biblioteca de Alexandria, situada no coração intelectual do Alexandria Ptolemaica. Mas, para entender como era realmente viver dentro desse centro de conhecimento antes dos incêndios, é preciso desmontar mitos, abandonar imagens romantizadas e entrar nos corredores que, embora lendários, eram profundamente humanos, úmidos, impregnados de sal, cheios de vozes e tinta fresca. A verdadeira Alexandria não era o templo silencioso e perfeito que tantas representações modernas pintam. Era um organismo vivo, contraditório, barulhento e colado ao mar, onde o vento mediterrâneo entrava pelas frestas e disputava espaço com o cheiro da resina, do papiro recém-cortado e da seda que chegava de rotas longínquas. Nossa jornada começa nos portões do Museion, o complexo intelectual que abrigava a biblioteca e que funcionava como uma fusão entre templo, universidade e laboratório de pesquisa. Estudos arqueológicos recentes baseados em levantamentos lidar e análises de radar de penetração no solo, conduzidos na região costeira do Bairro Real, hoje submerso, revelaram que o complexo ocupava múltiplas estruturas distribuídas ao longo do Palácio dos Ptolomeus, não um único prédio monumental. Traços de fundações, muros alinhados e depósitos retangulares batem com relatos antigos e sugerem que a biblioteca poderia ter sido menos um edifício isolado e mais um conjunto articulado de salas, pátios e corredores interligados por jardins e galerias cobertas. A vida dentro desses espaços começava muito antes de se entrar neles. Tudo se iniciava no porto de Alexandria, onde embarcações que vinham do Mediterrâneo, do Mar Vermelho e até mesmo da Índia descarregavam não apenas mercadorias, mas também ideias. O protocolo alfandegário da cidade era famoso e controverso. Documentos preservados relatam que cada livro, pergaminho ou rolo transportado por viajantes era automaticamente confiscado para que escribas especializados pudessem copiá-lo. O original era arquivado na biblioteca. Ao visitante, devolvia-se a cópia. Esse processo, além de ampliar a coleção a uma velocidade inédita, criava um fluxo contínuo de trabalho dentro do complexo, alimentando a produção frenética dos escribas. Na entrada do Museion, o primeiro impacto não vinha da visão, mas do cheiro. Era o que muitos chamavam de aroma de sal e seda, uma mistura entre a maresia do Mediterrâneo, o perfume doce dos rolos de papiro guardados em estantes de cedro e o cheiro forte das tintas vegetais usadas no scriptorium. A seda, importada pela rota que mais tarde seria chamada de Rota da Seda, também deixava no ar notas levemente ácidas e quentes, marcando a presença de mercadores orientais. Esse cenário, confirmado por achados de fibras microscópicas encontradas em depósitos costeiros submersos, revela um ambiente muito mais multicultural e químico do que o imaginado. Ao atravessar os pórticos, o visitante encontrava corredores longos, iluminados por lamparinas de óleo que tremeluziam o tempo todo devido às correntes de ar vindas do mar. A umidade era inimiga constante dos rolos de papiro. Por isso, equipes inteiras de conservadores precisavam reumidificar, secar ou reparar os materiais constantemente. A imagem romântica de estantes perfeitas dá lugar a uma realidade mais caótica. Pilhas de rolos em restauração, mesas tomadas por fibras, pigmentos e ferramentas, e escribas correndo para cumprir demandas de cópias. O grande salão, frequentemente citado por escritores helenísticos, era o centro pulsante das discussões. Mas, ao contrário das representações modernas, que o imaginam silencioso como uma catedral, as fontes indicam um espaço vivo, barulhento e até competitivo. Em determinados momentos, dezenas de filósofos falavam simultaneamente em vozes altas, debatendo retórica, astronomia, matemática e política. Era comum ver discípulos ao redor de figuras como Euclides ou Eratóstenes, discutindo proporções geométricas ou cálculos da circunferência da Terra em tábuas de madeira, enquanto outros grupos testavam instrumentos astronômicos rudimentares. Esse dinamismo intelectual era sustentado por um sistema de patrocínio único. Os Ptolomeus mantinham os estudiosos como membros vitalícios, provendo moradia, alimentação, bolsas de pesquisa e até mesmo isenções fiscais. Em troca, esperava-se que esses acadêmicos produzissem conhecimento que enaltecesse o reino. A biblioteca, portanto, não era apenas um santuário da sabedoria universal, era também uma ferramenta política usada para legitimar o poder da dinastia.
Pesquisadores modernos consideram inclusive que a rivalidade com a Biblioteca de Pérgamo pode ter influenciado a estratégia agressiva de coleta de textos em Alexandria. Dentro das oficinas de escrita, o ambiente era ainda mais frenético. O som repetitivo das lâminas cortando papiro para produzir folhas uniformes se misturava ao cheiro metálico das tintas ferrogálicas e às manchas permanentes nos dedos dos escribas. Muitos trabalhavam horas seguidas copiando tratados inteiros de matemática, poesia, botânica, medicina e geografia. Erros eram comuns. Por isso, existiam equipes específicas de revisores que verificavam linha por linha em busca de discrepâncias. Esse processo árduo é mencionado em relatos antigos, e partes dele foram confirmadas pela análise de microvariações em rolos preservados posteriormente em regiões secas do Egito. A biblioteca também possuía laboratórios dedicados à observação natural e ao estudo do corpo humano. Registros atribuídos ao Círculo de Herófilo de Calcedonia sugerem que dissecações humanas, raras no mundo grego, podem ter ocorrido ali, com autorização real. Essas práticas permitiram os primeiros estudos anatômicos sistemáticos de que se tem registro no Ocidente, revolucionando a medicina e estabelecendo Alexandria como referência científica. Arqueólogos localizaram instrumentos médicos em áreas próximas ao antigo bairro real, reforçando a teoria de que a pesquisa biomédica fazia parte do cotidiano do complexo. Mas a biblioteca não vivia apenas de pesquisa isolada. Os jardins internos, irrigados por canais artificiais, eram locais de descanso intelectual onde estudiosos recitavam poesia, testavam hipóteses filosóficas ou simplesmente conversavam sob a sombra de figueiras. Estatuetas votivas, encontradas em escavações, indicam que rituais dedicados às musas aconteciam regularmente, reforçando o caráter híbrido entre ciência e religiosidade que marcava o espaço. Com o passar dos séculos, o acervo cresceu de maneira impressionante. Estimativas antigas falam em até 700 mil rolos, embora historiadores modernos considerem esse número exagerado. É mais plausível que o conjunto total, incluindo a biblioteca filha no Serapeu, tenha alcançado algo entre 200 e 400 mil volumes, ainda assim um acervo colossal para a antiguidade. Esse gigantesco volume exigia catalogação rigorosa. Foi nesse contexto que Calímaco de Cirene produziu os Pínaques, o primeiro catálogo bibliográfico sistemático da história, organizado por áreas, autores e resumos temáticos. Apesar do esplendor intelectual, a vida na biblioteca era marcada por desafios constantes. A proximidade com o mar tornava o ambiente vulnerável à salinidade, que corroía papiros. Temporais atingiam a costa com força, e parte do complexo pode ter sofrido com infiltrações crônicas. O trabalho de preservação era uma batalha diária contra o clima, insetos, fungos e até o tempo. Por isso, equipes de manutenção eram tão importantes quanto os grandes nomes da ciência. Sem restauradores, nada sobreviveria. E aqui entra o lado mais humano, e menos glamouroso, da biblioteca. Enquanto filósofos discutiam cosmologia, trabalhadores esfregavam pisos, carregavam jarros de óleo, ajustavam estantes, varriam restos de fibras e alimentavam as lamparinas. O museu era sustentado por uma infraestrutura complexa, cozinhas para os estudiosos residentes, oficinas de pergaminho, dormitórios, salas de reunião e corredores que cheiravam a cola orgânica e madeira velha. Viver ali era conviver com constantes ruídos secos de papiro sendo dobrado, passos apressados de aprendizes e o canto distante de sacerdotes em rituais. Apesar das perdas posteriores, incêndios, guerras, negligência e transformações políticas, o que existiu antes de tudo isso foi uma experiência singular na história da humanidade, um ecossistema intelectual no qual diferentes culturas, saberes e idiomas se encontravam diariamente. Gregos, egípcios, judeus, persas, núbios e, eventualmente, até estudiosos vindos da Índia se cruzavam nos corredores do museu, tornando Alexandria não apenas um centro de saber, mas um microcosmo do mundo antigo. Por fim, ao reconstruirmos a vida dentro da biblioteca antes das chamas, percebemos que seu maior legado não foi apenas seu acervo monumental, mas a convivência de mentes diversas em um espaço dedicado à investigação contínua. Era um lugar de rigor, mas também de caos, de ordem intelectual, mas de desordem física, de silêncio interior, mas de muito barulho externo. Se essa viagem pelos corredores vivos da Biblioteca de Alexandria fez você enxergar a história com outros olhos, então agora é a sua vez de manter essa chama acesa. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo qual próxima era ou civilização você quer explorar, porque ainda temos muitos mistérios para reconstruir juntos.
E eu te encontro no próximo capítulo da nossa jornada pelo passado. Até a próxima viagem pelas eras de ouro.